Por favor, abra a sua Bíblia. No Evangelho de João, a Bíblia possui 4 biografias do Senhor Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 livros, esses 4 evangelhos contam a história do Senhor Jesus. E hoje nós vamos ter para essa ministração um versículo base, que é João, capítulo de número 16, o versículo de número 33. Um versículo muito conhecido, um versículo muito direto, um versículo que apenas na leitura nós já conseguimos entender e entender muitas coisas que Deus com certeza quer falar aos nossos corações. Então abra sua Bíblia, Evangelho de São João, capítulo de número 16, versículo de número 33, diz assim a palavra de Deus: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Repitam aí na sua casa: paz. Jesus ele está dizendo aos seus apóstolos, aos seus discípulos: eu lhes disse essas coisas para que em mim tenham paz. E Jesus ele continua dizendo: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Em algumas versões, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E essa é a afirmação de Jesus: eu venci o mundo. O tema dessa mensagem é exatamente esse, Jesus venceu o mundo. E isso é algo que a gente tem que compreender. E nesses dias em que nós estamos passando por essa crise, não é uma crise somente na área da saúde, porque uma crise nessa proporção, obviamente, ela afeta toda a esfera da sociedade. Mas nesse tempo de adversidade, nesse tempo de crise, nós não podemos nos esquecer de Jesus, nós não podemos nos esquecermos de forma alguma das palavras do Senhor Jesus. E esse versículo é um versículo que eu creio ser muito pertinente para os dias de hoje, para os dias em que nós vivemos. Nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias complicados, nós vivemos dias onde a tristeza, ela tem batido a nossa porta. E eu sei que você é um homem e uma mulher de Deus, e como homens e mulheres de Deus, como uma igreja que compreende o Evangelho e que vive o Evangelho, a gente também tem que ter esse entendimento. Nós não estamos de forma alguma isento a essas situações. E diante disso, sim, a tristeza às vezes bate na nossa porta, às vezes nós nos sentimos angustiados. Para a gente que pastoreia e procura fazer um pastoreio próximo às ovelhas, próximo ao povo, são dias assim difíceis, e se nós não tomarmos cuidado, essa angústia e essa tristeza, ela pode entrar no nosso coração, e ao entrar no nosso coração, ela pode crescer, e essa tristeza e essa angústia, se não tomarmos cuidado, acaba por dominar a nossa vida. E eu quero compartilhar com os irmãos, sabe, apesar de tudo isso que nós vivemos, eu creio que Deus, Ele não perdeu o controle das coisas. Então esse é um pensamento, e infelizmente é um pensamento que brota na cabeça de muitas pessoas, inclusive de cristãos, pessoas que compreendem a palavra de Deus. A pergunta é: onde está Deus? Onde está Deus num momento como esse? Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Então, vai brotando, vai fluindo, às vezes, da nossa cabeça, do nosso coração, certos questionamentos que, ao invés de gerar fé no nosso coração, acaba gerando mais angústia, acaba gerando mais decepção, acaba atraindo para a nossa vida mais tristeza. Eu creio que Deus ele está no controle de tudo. Está certo que muitas respostas nós não temos, e eu agiria com hipocrisia aqui se tentasse dar uma resposta para todas as perguntas. Tem muitas coisas que a gente não compreende,
e talvez a gente nem vá compreender, mas uma coisa eu tenho certeza que Deus está no controle de todas as coisas, eu creio no Deus Todo-Poderoso, eu creio que Deus, neste momento, Ele não nos abandonou, pelo contrário, Deus está mais próximo de nós, e você, eu e você, nós temos que crer nesta palavra, mas é inevitável, às vezes, a tristeza e a angústia bater. Eu me lembro da história de Abraão. A história de Abraão é uma história muito, muito interessante. Abraão, ele recebe um chamado de Deus, ele recebe uma direção específica de Deus, de deixar a sua terra, de deixar a sua parentela, e de ir para um lugar que Deus ainda iria mostrar, e Abraão, ele obedece à voz e à direção de Deus, e ele faz tudo aquilo que Deus direciona que ele faça, e chega um momento em que Abraão, mesmo obedecendo a Deus e procurando seguir todas as ordenanças e as direções de Deus, Abraão ele se encontra preocupado, porque ele não vê aquela promessa se cumprindo, pelo contrário, a idade vai avançando, a sua idade vai avançando, da sua esposa vai avançando, e a promessa de ser pai de multidões, ele não vê essa promessa se cumprindo, e eu creio que eram dias difíceis para Abraão, mas em Gênesis 18, a Bíblia nos relata um dia em que Abraão, ele estava ali na varanda da sua casa, estava ali fora da sua casa, e era por volta do meio-dia, e Abraão ele ergue a sua cabeça, estende o seu olhar, à frente, e ele vê 3 homens vindo em direção da sua casa, e Abraão ele enxerga algo diferente, e ele compreende que naquele momento Deus estava visitando a sua casa, no momento de angústia, talvez no momento de desespero, onde ele observava a promessa não se cumprindo na sua vida, ele vê nessa situação a mão, o mover de Deus, e é exatamente isso que acontece. Deus, ele visita Abraão através da vida daqueles 3 homens, e esses 3 homens entregam uma palavra, e a promessa do Senhor começa a se cumprir a partir deste momento na vida de Abraão. E eu trago essa palavra para a nossa vida. Talvez você esteja aí, quando Deus vai visitar a minha casa, quando Deus vai intervir nessa situação, meu irmão, Deus já está visitando a sua casa, Deus já está intervindo nessa situação, Deus já está fazendo com que a igreja cresça em todos os sentidos. Deus tem dado, através dessa situação, um desafio à igreja, e graças a Deus eu vejo a igreja vencendo, se renovando, renovando a sua estrutura, os irmãos renovando a sua mente. Deus já está agindo, meu irmão, e Deus já está visitando a sua casa. Sei que não é fácil, para muitos, ficar dentro de casa, tem muitas pessoas que são inquietas demais. Deus já está te visitando, meu irmão, cuidando da sua vida, tratando o seu temperamento, muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande, de ter tempo com a família, meu irmão, Deus já está proporcionando isso, e você vai aprender, Deus é Deus Todo-Poderoso, e Deus está no controle de tudo, e Deus tem nos ensinado, Deus tem ensinado cada um pessoalmente, Deus tem nos ensinado como igreja, e nós temos que nos atentar para isso. Então faça isso, aproveite esse momento, esse tempo, para ampliar a sua mente, renovar o seu entendimento, para que a gente como igreja se renove, porque Deus já está nos visitando e fazendo algo novo, na minha vida, na sua vida e na vida da nossa igreja. Você crê nisso? Eu creio, e creio de todo o coração. Jesus, ele usa a palavra aflição, e Jesus ele usa essa palavra porque era a realidade dos discípulos de Jesus naquele momento. Jesus já estava trabalhando o coração dos apóstolos, dizendo que ele iria para o Pai, que os apóstolos, a partir de um certo momento, teriam que caminhar sem a presença física de Jesus. E o interessante de tudo isso, é que
os apóstolos, isso gerou uma tristeza muito grande no coração dos apóstolos. Os apóstolos, eles ficaram angustiados com essa situação, né? Começaram a conversar um com os outros, sem entender muito bem aquilo que estava acontecendo. Gente, é uma palavra, né, que se encaixa muito bem aos dias de hoje, né? E Jesus, percebendo essa situação, o que Jesus faz? Jesus, ele dá uma direção. Jesus, através dessas colocações, né, ele planta dentro do coração dos seus discípulos algumas verdades que são fundamentais no momento da angústia, no momento da crise, no momento da decepção, no momento da adversidade. A primeira coisa que Jesus coloca e deixa gravado no coração dos apóstolos e que nos serve nos dias de hoje é que viveremos ao longo da nossa vida algo chamado aflição. No mundo teremos aflições, e isso não é algo que o cristão não vai viver. Pelo contrário, Jesus está falando para os seus apóstolos. Então essa é uma palavra, não para as pessoas que não são convertidas somente, essa é uma palavra para todo mundo. No mundo nós teremos aflições. E essa palavra aflição, ela tem diversos significados. E um desses significados é ânsia, aflição. Ela pode ser traduzido pela ânsia, né? E para ficar um pouquinho mais fácil de entender, pela ansiedade. Meu irmão, no momento que nós vivemos, se nós não cuidarmos do nosso coração, a ansiedade toma conta. A ânsia acaba por dominar a nossa vida. E o que é essa ânsia? É aquela sensação de desconforto, é aquela sensação que vem dentro de nós, de que algo não está bem, parece que alguma coisa está mexendo dentro de nós, está nos incomodando. E eu nesses dias, eu tenho sentido exatamente isso, né? Essa aflição, essa ânsia, essa ansiedade, que o Senhor Jesus já havia nos alertado que nós passaríamos. Então, isso é algo pertinente a todas as pessoas, e é a realidade do cristão, né? A palavra aflição, ela também pode ser traduzida como angústia. Gente, é tão difícil, né, para a gente ministrar a palavra, né, olhando, né, para uma lente de uma câmera. É muito difícil, né? Lógico que nós preferimos ministrar a palavra de Deus olhando para os olhos dos irmãos, né? Isso, lógico, isso é muito melhor. E às vezes vem uma angústia dentro de nós, né? Olharmos as cadeiras da igreja vazia, mas sabe o que é isso? Isso já era algo que Jesus tinha nos alertado. Isso é as aflições que nós passaríamos. Mas tem um versículo bíblico, né, que nos ajuda muito nesses dias. A Bíblia toda, ela é base para a nossa vida. Mas o Salmo de número 46, versículo de número 1, um salmo tão conhecido, diz que o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. E eu vou repetir este versículo, que você ouça muito bem aí na sua casa. O Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro. Sabe em que momento? No momento da aflição. Troca a angústia por aflição. No momento da aflição, o Senhor é refúgio, fortaleza e socorro. Quem precisa de refúgio? Precisa de refúgio aqueles que correm perigo, né? O refugiado, né, é aquele que corre perigo, aquele que procura refúgio, é aquele que está vivendo alguma situação perigosa na sua vida. E isso é a nossa realidade. Nós vivemos dias perigosos, não somente perigosos por causa de um vírus, de uma pandemia, não somente por isso. Lógico que todas as situações que nós estamos vivendo, em grande parte é decorrência disso, mas são dias perigosos em todos os sentidos. Porque muitos podem entender este momento como um momento de dispersão, muitos podem
permitir que esse momento, que essa situação que a gente viva, seja um momento onde se perca o foco. Então nós vivemos dias perigosos. Por isso nós temos que buscar refúgio em quem? No Senhor. Meu irmão, eu creio no potencial das nossas autoridades, dos nossos médicos, dos nossos cientistas. Eu creio no potencial humano, na capacidade de intuir, de raciocinar do ser humano, né? Eu confio em tudo isso, eu acredito em tudo isso, mas acima de tudo, eu procuro refúgio, abrigo nesse momento de perigo, sabe em quem? No Senhor. Então eu dou, né, esta dica, né, que eu sei que você sabe disso, né, mas eu deixo essa dica, né, essa afirmação, no momento de perigo, no momento do perigo, o momento que nós vivemos, o momento de perigo, que a igreja possa buscar refúgio no Senhor, e saber que o Senhor também é a nossa fortaleza. Fortaleza, ela é utilizada no momento de guerra, e nós estamos num momento de guerra, meu irmão, não é momento de oba-oba, não. A igreja tem que compreender isso. Agora eu estou de férias da igreja, eu estou de férias, né, do meu trabalho, né? Não é oba-oba. Muitas pessoas têm compreendido esse momento como um momento de oba. Não é isso. É um momento de guerra, né? Quando as nossas autoridades dizem, né, esteja confinado, esteja na sua casa, não saia da sua casa, a não ser que seja realmente, né, importante aquilo que você for fazer, que seja relevante, que seja essencial. Meu irmão, isso é uma direção, é uma guerra, nós temos que guerrear contra a nossa carne. Eu vejo pessoas num momento como esse, né, ao invés de ouvir a voz de Deus, de buscar a Deus, buscar o refúgio e fortaleza no Senhor, né, vai chamar os irmãos para se reunir, para fazer churrasco. Não é momento de fazer churrasco. Chamar irmãos para se reunir, vamos para a praia, porque meu patrão agora liberou a gente. Para começar, quem tem esse tipo de atitude está tudo errado, né? É um momento de guerra, é o momento de nós obedecermos, não somente às autoridades e a direção de Deus, meu irmão. Nós não podemos baixar a guarda, né? O Senhor é a nossa fortaleza, então nós estamos num tempo de guerra, e nós precisamos nos proteger, e essa fortaleza que nos protege, não são os muros da nossa casa, essa fortaleza que nos protege, sabe o que é? Né? É o Senhor, o que está te guardando aí na sua casa, sabe? Não é essas paredes, não são as janelas, os vidros da sua casa, mas quem está te guardando aí no seu lar é o Senhor, porque o Senhor é a nossa fortaleza, e o Senhor também é o nosso socorro. Quem precisa de socorro? Né? O socorro, ele é necessário na hora da necessidade, da dificuldade. Então é isso que nós estamos vivendo. Então, cremos que o Senhor é quem nos socorre, é o Senhor quem nos sustenta, meu irmão, e a minha confiança, acima de tudo, mesmo crendo na ciência, no potencial humano, eu sei que o meu socorro, sabe, não está somente na capacidade de se controlar algo deste tipo, não está somente na capacidade de se produzir uma vacina, não está somente na capacidade de compreensão de um povo de ficar em quarentena, não está nisso. Eu sei que isso é importante, nós vamos seguir firmes nisso, mas eu creio que o nosso socorro, sabe de onde vem? Ele vem do Senhor. E o mundo tem conhecido isso, o mundo tem compreendido que o Senhor é refúgio, fortaleza e que o Senhor é socorro. O Senhor Jesus, ele usa essa palavra aflição. No mundo tereis aflição. Mas Jesus também usa uma outra palavra. Ele diz assim, contudo, tenha ânimo. E essa palavra ânimo é uma palavra maravilhosa. Porque dessa palavra nós conseguimos tirar tantos ensinamentos. Porque a palavra ânimo, ela também pode ser traduzida por alma. Então você pode ler esse versículo da seguinte forma: no mundo tereis as aflições, contudo, né, tenha uma boa alma. Olha que coisa interessante. Alma são os nossos sentimentos. Meu irmão,
cultive os bons pensamentos e guarde no seu coração os bons sentimentos. A coisa mais feia que existe na face da terra é cristão desesperado. Nós não podemos estar de forma alguma desesperados. É os extremos, o qual a Bíblia não nos ensina a estar. Né? Nós não podemos estar aquém das circunstâncias, mas também não podemos estar de forma alguma desesperados com ela. Né? Então, o cristão ele caminha no meio termo, na boa medida, e eu uso a palavra equilíbrio. São dias onde nós temos que trazer isso para a nossa vida, o equilíbrio, e esse equilíbrio está contido onde? Na palavra de Deus. E Jesus dizia assim para os seus discípulos, e eu digo da mesma forma para você nessa noite: tenha uma boa alma, né? Tenha bons pensamentos, que da sua boca saiam palavras de bênçãos, né? Palavras carregadas de fé, de ousadia, como um homem e como uma mulher de Deus que você é o momento da igreja se levantar, e se levantar de uma forma profética, levantando o dedo em riste, né, anulando toda situação contrária à palavra de Deus, né, expulsando demônios, né, cancelando a obra de Satanás. É o momento da igreja se levantar com uma boa alma, com um bom sentimento, né, com bons pensamentos, né, e atrair, né, para a sua vida e transmitir para a vida de outras pessoas, não somente uma palavra que vai massagear, né, a situação, mas uma palavra de fé que vai proporcionar às pessoas um novo entendimento da realidade. E é isso que Deus quer para a nossa vida. E Jesus está dizendo para os discípulos: tenha uma alma boa, mesmo diante das situações angustiantes, mesmo diante das crises, cultive na sua vida bons pensamentos e guarde dentro do seu coração bons sentimentos. Nós vamos passar por isso. Eu tenho certeza. Não sei quando, mas eu sei que nós vamos passar. E nós vamos sair disso. A igreja, ela vai passar e vai sair dessa situação muito mais fortalecida. Com o seu coração e com a sua mente renovados. E eu, por muito tempo, eu critiquei tanto, né, culto online, né, e eu confesso aqui o meu pecado aos irmãos que estão assistindo, né, por muitas vezes eu falei: esse negócio de culto online, né, isso aí é pessoa que não quer vir na igreja e tudo mais, e Deus vai renovando a nossa mente, né, e hoje nós vemos que a única alternativa, né, de compartilhar da palavra de Deus legalmente, qual é? Né, é de fazer um culto online. Né? Então esse pastor que vos fala nessa noite já está tendo a sua mente renovada, né? E é isso que Deus quer que a gente entenda, que a gente compreenda nessa noite. O ânimo, ele pode ser traduzido por coragem. Então Jesus estava dizendo assim: tenha coragem, né? O apóstolo Paulo, ele, ao escrever, né, a sua última carta, 2 Timóteo, provavelmente foi a última carta que o apóstolo Paulo ele escreveu. Ele se preocupa ali em dar uma direção muito clara para o seu discípulo Timóteo. E ali no primeiro capítulo, no versículo de número 7, Paulo diz assim: Timóteo, né, saiba de uma coisa, Deus não nos deu espírito de covardia, Deus não nos deu espírito de medo, de temor. Não é isso que Deus nos deu. Deus nos deu o que? Poder, amor e equilíbrio. Né? Então, quando Jesus diz assim: tenha bom ânimo, Jesus está dizendo assim, né, que nós devemos ter coragem, né, coragem para encarar as situações, né, coragem para mudar as nossas rotinas. Meu irmão, mudar rotina é para os corajosos. Sabe por quê? Porque o lugar comum, né, a casa comum, a nossa rotina, o nosso hábito, ele nos protege. E isso, por um lado, é muito bom, mas por outro lado, é algo muito ruim. Sabe por quê? Porque não nos permite experimentar o novo. E para experimentar o novo, temos que sair do lugar comum. Nós temos que sair da casa
comum e o que Deus tem falado aos nossos corações e permitido a igreja viver, queira ela sim ou não, independente se ela quer ou não viver algo novo, Deus está fazendo com que a igreja viva algo novo. E para viver algo novo, é preciso de coragem, é preciso entender os desafios e encarar de peito aberto. É preciso ser cristão, né, com ousadia. É preciso ser cristão com entendimento, com base. E é preciso ser cristão com coragem. O mundo requer, hoje, ainda mais, de homens e mulheres cheios de coragem. E sabe quem são esses? Sou eu. É você que está aí na sua casa. Talvez nós possamos nos sentir até muito limitados, mas não somos limitados, não. Agora é hora de fazermos valer, né, esses equipamentos eletrônicos que a gente tanto corre atrás. Agora é hora de fazer valer, né, esse celular que talvez você esteja aí na sua mão, né, fazer um bom uso dele e transmitir a palavra de Deus. Talvez você nunca teve tempo para poder ligar para um parente distante, talvez para sua mãe, para o seu pai. Agora é o momento, você está aí na sua casa, liga, né? Fale do amor de Deus. Então, coragem. Coragem para quê? Para deixar os nossos hábitos. Coragem para deixar o lugar comum. Coragem para quê? Para viver o novo, meu irmão. E viver o novo é muito bom, mas precisa de disposição. Jesus, ele fala a respeito de aflição. Jesus fala a respeito de ânimo no meio dessas aflições, mas Jesus, ele fala também a respeito do mundo. Essa palavra mundo é uma palavra que tem diversas interpretações bíblicas, né? A palavra mundo, ela pode ser as pessoas, se relaciona às pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo são as pessoas. O mundo também pode ser toda essa natureza que nós vemos, né? As árvores, os rios, as montanhas, né? Isso também a Bíblia traduz por mundo. Mas existe uma outra tradução de mundo, que é justamente essa essência pecaminosa que nos rodeia. É esse desequilíbrio, né, que nós enxergamos no nosso dia a dia. É esse desequilíbrio que nós estamos enxergando nesses momentos de adversidades. Isso é mundo, é essa essência de pecado. E quando Jesus estava dizendo assim, eu venci o mundo, Jesus não estava falando, eu venci as pessoas, ou eu venci a natureza. Jesus estava dizendo assim, eu venci essas adversidades, né? Eu venci essa essência de pecado, eu venci a tendência pecaminosa que existe dentro da vida e do coração de cada ser humano. Eu venci o mundo. E quando Jesus diz isso, ele está dizendo, tem de bom ânimo, sabe por quê? Porque você também pode vencer o mundo. O cristão, ele vence o mundo, porque Jesus nos deu autoridade. Amém? Existe uma autoridade na sua vida, meu irmão. Existe uma autoridade na sua voz. Existe uma autoridade naquilo que você fala. Jesus venceu o mundo. Nós somos sucessores do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. Eu não sei se essa expressão te assusta, mas essa é a nossa responsabilidade. Continuarmos expandindo o reino de Deus. Essa é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é continuar a cada dia vencendo o mundo, da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo venceu. Aquele que venceu o mundo habita dentro do meu coração. Aquele que venceu o mundo, ele habita dentro do seu coração. Aquele que venceu o mundo está presente neste lugar. Aquele que venceu o mundo está presente na sua casa, neste momento. E assim, nós também podemos vencer o mundo, porque essa é uma promessa, é uma realidade bíblica, e ela está se cumprindo, e ela vai se cumprir, se depender de mim, meu irmão. Esse mundo vai ser vencido. É mais uma situação que nós vamos vencer. É mais uma situação na qual a igreja
vai se colocar à frente, né, como intercessora, né, como a primeira a obedecer, né, a primeira a se sujeitar a Deus e às autoridades. É assim que eu vejo essa situação. Eu creio no Jesus que já venceu o mundo. E eu creio na igreja forte, poderosa, na igreja que vence o mundo todos os dias. Meu irmão, nós vamos vencer esse mundo todos os dias, né? Amanhã de manhã nós vamos colocar uma devocional. Você vai ouvir essa devocional, você vai meditar, você vai colocar o seu joelho no chão e amanhã nós venceremos o mundo da mesma forma que hoje nós estamos vencendo o mundo, da mesma forma que nesse instante você aí na sua casa, você vence o mundo. Por quê? Porque nós cremos em Jesus e Jesus nos deixa isso como algo muito claro para a nossa vida e para a conduta da nossa vida. Eu creio na Nova Jerusalém. A palavra de Deus nos ensina no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 4, fala a respeito da Nova Jerusalém. É lógico que é um texto que tem diversas interpretações, e o meu papel aqui hoje não é dar interpretações para isso. Mas eu sei que nós caminhamos para algo perfeito que Deus tem preparado para a gente. Isso eu não tenho dúvida. Nós caminhamos para uma nova Jerusalém, para um lugar perfeito. A Bíblia nos diz que este lugar não haverá choro, né? As lágrimas não mais escorrerão dos nossos olhos. Vai ser um lugar onde a morte, ela não vai poder mais nos tocar. Sabe por quê? Vai ser um lugar onde esse mundo não terá entrada. Um lugar perfeito. Um lugar onde a Bíblia nos diz que é uma nova ordem, onde as coisas serão novamente ordenadas de uma forma perfeita, a qual não haverá mais desequilíbrio. Mas isso é para frente. Essa é a promessa de Deus. Se isso vai começar a se cumprir amanhã ou daqui a meia hora, eu não sei. Mas eu sei que hoje, qual é a nossa realidade? A nossa realidade hoje é compreender Apocalipse 21, mas principalmente compreender Salmo 57:1. O Salmo 57:1 diz assim: eu busco refúgio debaixo de suas asas. Olha que coisa linda. Eu busco refúgio debaixo das asas do Senhor, até que o perigo passe, até que passe o perigo. Meu irmão, eu creio nessa nova Jerusalém, eu creio nessa nova ordem, nesse novo tempo, mas até lá eu não sou aquém da realidade desse mundo caído, do desequilíbrio que existe, da essência do pecado e do mal. Eu não sou aquém disso, sabe por quê? Porque é uma realidade que a gente vive e é algo que Jesus já tinha nos alertado. Mas eu tenho esses salmos, esse versículo dentro do meu coração. Eu busco o meu refúgio, o meu abrigo, debaixo das asas do Senhor. Meu irmão, o que te protege não é esse telhado bonito que você tem na sua casa aí. Não é. O que te protege, sabe o que é? São as asas do Senhor. Se coloque debaixo dessas asas e você vai estar protegido. Não somente o seu corpo, mas o seu coração, a sua alma, o seu espírito, a sua vida como um todo. O apóstolo Paulo, ao ensinar o seu discípulo Timóteo, também em 2 Timóteo, no capítulo de número 3, o apóstolo Paulo, ele ao ensinar Timóteo, ele deixa um legado muito grande para os dias de hoje. Em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 1, Paulo, ele alerta Timóteo que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E essa é uma frase que eu tenho repetido até com muita constantemente. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E é a nossa realidade. Vivemos tempos difíceis. Não sabemos como vai ser o dia de amanhã, muito menos daqui a 15, 30 dias, não sabemos. São dias difíceis. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, nos dias difíceis, toma muito cuidado,
Porque o que não vai faltar é gente enganadora, caluniadoras, amante do mal. Meu irmão, eu quero chamar a sua atenção de uma forma especial neste momento. Nós estamos vivendo tempos difíceis, e você já entendeu que nosso socorro, a nossa fortaleza, o nosso refúgio é o Senhor. Eu sei que você já entendeu isso, mas tome muito cuidado, porque em tempos difíceis surgem pessoas de todo tipo, principalmente os enganadores. Nós estamos nos desdobrando, vencendo todos os desafios que Deus tem nos colocado, para que a verdade do Evangelho faça morada no seu coração. Nós estamos com um grupo de pessoas aqui, talvez umas 12 pessoas reunidas, trabalhando, servindo a Deus neste lugar. Estamos enfrentando os desafios para que a verdade do Evangelho chegue até a sua casa-coração. Esse é o nosso esforço. Por isso, tome muito cuidado. Muito cuidado naquilo que você ouve. Muito cuidado naquilo que você assiste. Porque com tempo de sobra, entre aspas, né, a tendência do ser humano qual é? É de ficar navegando por aí. Nossa especialidade não é essa. Né? Nossa especialidade não é ser PhDs em mídias, embora a gente tenha entendido que nós precisamos mergulhar mais nisso. Né? A minha especialidade não é gravar mensagens para publicar em redes sociais. Né? A nossa vocação é cuidar de pessoas, é aconselhar pessoas, é ministrar a palavra de Deus. Mas hoje nós estamos aqui por quê? Porque Deus nos deu um desafio, nós precisamos vencer esse desafio. Obviamente, se você desconectar aí, né, dessa transmissão, com certeza vai existir outras centenas de transmissão de pessoas por aí. Tome cuidado, tome muito cuidado, porque nem todo mundo, né, que se diz pastor, nem tudo que entra na internet dizendo vir de igreja é algo bom para as nossas vidas. Aqui nós vamos trabalhar muito, nos esforçar para que você tenha uma palavra de Deus, para que você seja alimentado aí na sua casa, para que você seja cheio da palavra, para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, para que Deus se mova na sua vida e na sua casa. Nós vamos nos esforçar muito para isso. Sabe por quê? Porque a nossa preocupação não é dissolver a igreja, mas a nossa preocupação é de permitir que as pessoas deem ouvido a Satanás, e tem muitas pessoas fazendo esse papel hoje em dia. Nós, humildemente, né, estamos procurando da melhor forma possível, né, transmitir. Não temos tantas habilidades para fazer, né, como nós enxergamos e vemos em tantas coisas que são publicadas por aí. Mas eu quero dizer algo para você, o que eu estou falando para a sua vida, o que está chegando na sua casa, é algo que Deus colocou dentro do meu coração. É algo que, ao orar, Deus confirma dentro de nós. E que o nosso desejo é transmitir isso, a fim de que isso chegue na sua casa. Então, qual é o nosso esforço? É compreender esse tempo difícil e te encher, não de conteúdo para que você fique ocupado o dia inteiro, mas te encher da palavra de Deus, que essa sim produz transformação e mudança na sua vida. Paulo dizia: Timóteo, sobrevirão tempos difíceis. Tome cuidado com tantas pessoas que vão aparecer, tantas coisas que vão aparecer na sua vida. Mas Paulo, ele encerra esse diálogo dizendo assim: mas você, Timóteo, né, isso está lá pelo versículo de número 14, mas você permaneça nas coisas que aprendeu e nas quais você tem convicção. Meu irmão, eu tomo essa palavra do apóstolo Paulo, né? Eu tomo posse dessa palavra e eu digo para você aí na sua casa, você que me ouve, permaneça firme nas coisas que você aprendeu e nas quais você tem total convicção, naquilo que você tem aprendido e tem sido ensinado. Não perca o foco, né?
princípios contidos na palavra de Deus. E Paulo dizia para Timóteo: permaneça firme naquilo que você aprendeu. E eu sei que você tem aprendido ao longo dos dias, dos meses, dos anos, congregando nessa igreja, coisas de Deus. Permaneça firme nessas coisas, as quais eu sei que você tem convicção. Não é momento da igreja recuar, pelo contrário, é momento da igreja avançar. Eu estou disposto a avançar. Eu estou disposto a vencer os meus limites. Talvez de buscar em Deus novos dons e novos talentos, que hoje são requeridos de nós, novas habilidades. Eu estou disposto a sair do meu lugar comum para que a igreja avance. E eu sei que eu, como igreja avançando, o corpo de Cristo avança, você avançando, a igreja, ela avança. Não é momento de recuar. Não é o momento de recuar na nossa fé, em área nenhuma. É o momento de compreendermos sim o tempo e de agirmos com fé, porque este é o chamado da igreja. O Senhor é o meu refúgio e o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o meu socorro, o socorro bem presente no dia da angústia. Jesus, ele disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende boa alma, tende bom ânimo. E Jesus, ele afirma: porque eu venci o mundo. Da mesma forma que Jesus venceu o mundo, nós também o venceremos, no nome do Senhor. Você recebe essa palavra na sua casa? Você toma essa palavra para você neste momento? Se assim você faz, feche os seus olhos. Eu quero orar com vocês. Eu peço que o pessoal nos ajude aqui. É o momento agora de você curvar a sua cabeça. É o momento agora de você, se ainda não está, se reunir com a sua família. É o momento de você colocar os joelhos no chão. É o momento de você, juntamente conosco, de clamar ao Senhor. É o momento que nós temos para exercer não uma religião, não uma religiosidade. É o momento que nós temos para exercer a nossa fé em Cristo Jesus. E nós vamos fazer isso. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor, nós mais uma vez oramos a Ti, ó Pai. A Sua palavra, ela foi ministrada. E nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos porque a Sua palavra é alimento para a nossa vida. Mas nós, neste momento, te pedimos algo a mais, Senhor. Nós pedimos da Sua unção. Nós pedimos do Seu poder. Nós clamamos pela Sua capacitação, ó Pai. Porque nós entendemos que nós vivemos tempos difíceis. Nós compreendemos. Mas nós compreendemos, ó Pai, que nos tempos difíceis, o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza e o Senhor é o nosso socorro. E nós já aprendemos isso e nós te pedimos, derrama do seu poder, para que nós possamos permanecer, ó Pai, naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós temos convicção. E nós temos convicção na Sua palavra, nós temos convicção no Senhor, ó Pai. Visite cada casa neste momento, ó Pai. Visite cada lar, ó Pai, que está conectado com essa transmissão neste momento. Que o Senhor, ó Pai, invada essas casas, invada esses corações, ó Pai. Que o sobrenatural do Senhor aconteça de uma forma poderosa, de uma forma
milagrosa na casa de cada um, no nome de Jesus. Nós oramos ao Senhor, nós rendemos graças a Ti, ó Pai, mesmo diante de tudo, nós damos graças ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o único digno de ser louvado. Nós Te louvamos, ó Pai, nós Te adoramos, ó Pai, porque nós estamos debaixo das Suas asas, ó Pai. É no Senhor que está o nosso socorro. Nós cremos em Ti, nós oramos ao Senhor e Te agradecemos, ó Pai, pela palavra, pela unção e pelo poder que são derramados sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus.